Boa noite, pessoal que estão nos assistindo. Muito obrigado por estarem assistindo o nosso primeiro podcast. Aqui a gente vai passar umas ideias maneiras, espero que vocês gostem. E é isso, meu nome é Antônio Douglas e sejam bem-vindos ao Projeto Podcast. Muito boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Meu nome é Glauber, fui convidado aqui para participar desse podcast, trocar uma ideia aqui com a galera sobre... Definimos um tema assim... A gente está com o nosso convidado. Vai ser uma troca de ideia, vamos tentar ser o mais natural possível, entendeu? Tô conhecendo o convidado hoje, gente finíssima. Inclusive, estamos na casa dele. Estamos na casa dele aqui, do Luciano. Aqui, nosso home studio, improvisado aqui. Se apresenta aí, Luciano, por favor. Bom, eu sou Luciano Alves, eu tenho formação em História, sou historiador e também tenho formação em meio ambiente, né, engenharia ambiental. Então, também sou profissional de meio ambiente. E, bom... Boa noite a todos, bem-vindos à minha casa, na verdade à minha cozinha. E vamos ver o que vai rolar, né? Vamos ver qual é o assunto, que na verdade está sendo voa cegas. Apertem os cintos porque o piloto sumiu. Caraca, esse filme é muito bom. E atenção, você da rua Dona Costa Vieira, lá de Boa Vista. Se você é dessa rua e não conhece o Luciano, tudo bem, porque ele nunca esteve nessa rua. Isso aí foi uma piada para quebrar o gelo. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, tem ali o DJ Gabriel também, que tá ali, ó, no comando. Nosso amigo ali que tá por trás das câmeras. Ninguém tá vendo ele, mas tem alguém ali. Davi calmo. Muito calmo. Muito calmo. Até agora eu ainda não vi ele nervoso. Davi calmo, mas não sei qual é a parada interessante. Não tem. O nome dele era pra ser Carmo, mas por causa de um erro, é Calmo. Então... Foi o Cebolinha que te E a família toda tem que se chamar Calmo depois disso. Trocaram o nome de geral. Por causa de um erro desse moleque, todo mundo virou Calmo. Parada doida. Mas e aí, mano? Fala um pouco aí da tua história de vida. A gente quer... Douglas já falou pra caramba de você. Já falou da sua formação, mas... Eu e a galera também que está assistindo quer saber mais um pouco da sua caminhada. Conte-nos uma história, por favor. Bom, sempre falar de você é bem complicado, né? A gente fala da gente assim... Tem entrevista de emprego. É um negócio maluco. Mas assim, a gente fala normalmente. Quando a gente está no bate-papo aqui, que isso pra gente é comum. No caso, eu, Douglas, até o Davi já presenciou, no caso, o Gabriel e outros, né? A gente sempre para aqui na cozinha e fica batendo papo, né? Então, normalmente eu não gosto de me usar como referência, né? Então, sim, eu acabo inserindo partes da minha história, mas assim, em momentos específicos para poder ilustrar melhor como está funcionando. Bom, enfim, como eu já disse antes, eu tenho licenciatura plena em História, né? Também tenho uma pós-graduação em Engenharia Ambiental e, cara, eu sou músico também, né? Eu tenho uma banda. Mestre Cuca. Também sou um chefe. Chefe. Isso. E a minha especialidade são comidas exóticas, no caso, comidas africanas, árabes. Caldo de piranha. Não, essa não é muito da minha coisa. Caldo de piranha é afrodisíaco. Coisa exótica. E é isso. E eu gosto de arte, muita arte. Então, que mais? Bom, cara, eu sou um negro brasileiro, bem tradicional, assim... Fui educado da forma, como todos sabem, comum, né? Com todos os problemas. Seguindo a cartilha, né? Seguindo a cartilha. E isso é o básico. Bom, eu tive uma infância razoável. Depois você fica pensando, lembrar. Tive uma adolescência também que não foi complicada e não foi tão razoável assim. Você é daqui do Rio mesmo? Não, eu sou de Maceió. Sou de Alagoas, eu nasci em Maceió, né? Sou alagoano, sou da terra de Djavan. Tá bem perto, mas... E aí... eu nasci próximo à praia, né? Eu gosto do mar, mas não de estar nele. Você gosta de observar. É um voyeur de mar. Exatamente. Bom, e o que mais? Eu trabalhei muito tempo em diversas áreas... Mas, assim, eu gosto de me aprofundar nos estudos de história para entender como funciona o que nós chamamos de presente. Né? Você como historiador, né, Luciano? Você acha que
o passado ele sempre reflete no futuro, sempre as coisas que aconteceram no passado sempre vão em algum momento vai acontecer no futuro? Cara, uma questão racial. Sim, o que acontece? Pra gente, vamos por parte com relação a isso, né? Vou primeiro pegar na parte da questão racial para poder a gente destrinchar o restante. Então, na questão racial, a gente tem que pensar da seguinte forma. A escravidão ela sempre existiu para a humanidade. Né? Durante todo o processo civilizatório, ser escravo de alguém ou escravizar alguém, se chamar isso de civilizatório é um negócio louco. Mas, enfim, comum. Sim. Né? Então, você perdia uma batalha, normalmente era assim. Ou pessoas que se vendiam. Isso é a regra. Isso é bem Velho Testamento, né? Bem regra. Né? Se você for usar a base judaico-cristã. Eu, no caso, não uso muito. Eu uso as histórias de outros povos para não ter que usar ela como justificativa. Mas, enfim. E aí, a questão racial ela se torna preponderante a partir do século XVII, se eu não estou enganado, ou XVI. 17. E aí, com o investimento, né, no escravismo africano. Mas a África sempre houve escravismo. Sim, sempre houve. Mas era uma outra modalidade de escravismo. Mas era diferente em quê? Em diversas coisas aí você vai ter que pesquisar para saber como funcionava. Sempre houve. Agora, você transladar populações inteiras, 3 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas, de um continente a outro, para trabalharem, isso é estranho. E a justificativa é que esses seres não tinham alma. Para justificar a escravidão do negro aqui das Américas, é que eles não tinham alma. Mas quem exatamente começou com isso? Porque, assim, pelo que eu entendo, a escravidão é muito antiga. Antes de ter essa questão racial ou tudo mais, era que o exército perdedor era escravizado pelo vencedor, correto? Tinha isso, rolava isso. Sim. Mas o lance é a escravidão sem guerra, né? O que aconteceu. Nesse caso, você está trocando coisas por pessoas. Que se tornam coisas. Troca de... isso. Porque com a escravidão, num processo de escravidão, assim, as pessoas deixam de ser pessoas, se tornam objetos. Propriedade. Exatamente, objetos, propriedade. Então, tanto que no nosso caso, o escravo era considerado um ser movente. Então, ele não era uma pessoa, ele era um objeto de barganha, um objeto de troca, o dono dele quisesse. Isso agora, já ali, 200 anos atrás. Agora, nas escravidões antigas, aí sim, tinha o lance das batalhas, as guerras, os acordos, etc, etc, etc. Havia um deslocamento de populações? Havia. Isso sempre aconteceu também, era um outro processo também, até para você destruir a identidade daquele povo. Né? Só que a questão aí, nesse caso, especificamente, a gente está falando do século XVI, XVII, final do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. É aí que a gente está falando, do momento mais bárbaro da escravidão. Quando você começa a trazer volumes, você tinha um tipo específico de escravo para trazer. E não pensem que a escravidão era aleatória, que tem esse detalhe importante. Todos os escravos que vinham para cá, não é porque, vou pegar aquele negão lá e vou trazer. Não. Havia especificações. Então, eles queriam carpinteiros, agricultores, carro, né? Exatamente. Guerreiros, nem pensar, meu querido. Não podia ter o pessoal da... Espírito rebelde. Exatamente. O pessoal quebra o pau. Vinha, claro que vinha. Mas a possibilidade desse cara ser quebrado era muito fácil. Muito fácil, sim. Então, assim, aí, para justificar, vamos lá voltar à justificativa do racismo. Sim. Primeiro, você tem que... Não há alma. Porque antes, eu estou usando a América Portuguesa, vou especificar a América Portuguesa, esquece a América Espanhola e a América Inglesa. Mas esse lance de não ter alma, quem dizia que os negros não tinham alma? Era a igreja disse. Então a igreja tem um processo, tem uma parte na escravidão, né? Sim. Uma grande parte. Ela plantou assim. semente, então, né? Não, porque... Ela definiu que povo merece ser escravizado. Isso, porque os índios, nós temos que pensar, os indígenas, não índios, porque chamar nossos habitantes primordiais como índios é uma ofensa gigantesca. Então, os nossos primeiros habitantes, os indígenas, vou botar como indígenas que é até melhor,
não é o melhor nome, mas assim, as tribos que estavam Sim, aqui, eles tinham o seu próprio processo civilizatório que a história, de um modo geral, não considera como civilizado. Ponto. Isso na América Portuguesa. Então, só que os jesuítas, que aí conta a história, eles vieram para a catequese, catequizaram aquele povo gentil, que eram nossos indígenas, né, nossos aborígenes, nossos nativos, e eles consideraram que esses povos, sim, tinham alma. E aí a igreja lança, a partir dos jesuítas, vão começar a lançar éditos. Então, se os caras se converteram pro lado cristão, tem alma, né? Exato. E aí começa a evitar que eles sejam escravizados. Começa a se lançar éditos para evitar que os indígenas sejam escravizados. E aí você precisa de mão de obra. Uhum. O nosso país foi formado todo com base em ladrões. Pense bem nisso. Ladrões, invasores, saqueadores, estupradores. Sim, sim. Tá? Essa é a formação coisa, do nosso país. Não tem como abrandar isso. Explica muita coisa hoje em dia, né? Começo desse jeito. Não tem como. Eram invasores, não há conquistadores, não, invasores. Tá? E você justificar que outra pessoa não tinha alma, ou que seja. Cara, e pior, não havia mulheres. Então, quem vai servir? São os nativos, que vão servir para atender aos anseios devassos de cada um invasor. Sim. E os povos, eles tinham sua própria reciprocidade. Então, vamos para a gente poder cortar e ir logo para o ponto. A igreja decidiu que os indígenas tinham alma, então tinha que arranjar alguém que não tinha. Como já havia um processo na Ilha da Madeira, isso estou falando da América Portuguesa, tá? Uhum. Como já havia um processo na Ilha da Madeira, em Cabo Verde, e aí de escravização das sociedades primitivas locais, né, os portugueses já tinham experimentado isso, eles continuaram, e aí chegou-se a um ponto de definir que não havia alma, não eram seres humanos. Que aí você não olha para aquela pessoa e não sofre por ela. Tem isso também. Nós temos que pensar dessa forma. Quando você objetifica a pessoa, você não sofre por ela, você não se preocupa. E o mais interessante é que essa ideia aí, eu acho que fica... Tipo assim, não foi esquecida. Saca? Essa ideia de que o cara negro, ele não tem alma, então ele é inferior, ou... Isso, vamos chegar aí. Ou sou muito superior a ele, tá ligado? Acho que ainda existe, e o pessoal pensa que isso é bobeira, tá ligado? Não é. Tipo, é uma bobeira. Vamos dar um exemplo. Mas muita coisa foi agregada de lá pra cá. Né? Sim, mas vamos pensar da seguinte forma. Aí nós temos as Américas colonizadas. A América Espanhola tem um índice de negros muito menor do que a América Portuguesa ou a América anglo-saxônica ou francesa. Então, é muito menor o índice da América Espanhola. Porque o que aconteceu? Os espanhóis utilizaram a forma, na colonização da América Espanhola, eles utilizaram a forma existente. O sistema existente, eles primeiro massacraram as populações, claro, comum, conquistaram, etc. e tal, mas utilizaram um sistema existente, que era muito mais fácil de você dominar. Porque já havia, porque você tinha um Império Inca aqui, e você tinha um Império Azteca lá. Ainda tinha os maias correndo pela América Central, né? Então, e o Império Inca ele ia da Colômbia, lá do Mar do Caribe, até aqui na Terra do Fogo. O Império Inca conseguia se deslocar. E vinha, como tem um caminho Inca, que chegava aqui, acho que em Santos ou São Vicente, uma parada dessa. E não é delírio, é um fato. Mataram muita gente, né? Não, porque os Incas eles negociavam com todo mundo. Eles vinham, eles não eram assim, eles desbravavam e comerciavam. Normal, entre os povos. Então havia o caminho do Inca. Os nossos nativos, eles conheciam esse caminho, que chegava a um grande império reluzente de ouro, que eram os Incas. Eram os caras brabos, né? Então você imagina. Tudo maneiro. Aí, mas voltando à nossa situação. Bom, chegamos isso, não tem alma, o negro não tem alma, etc. e tal. O escravizado não tem alma. Vamos chegando aos finais do século XVIII, e aí as pessoas começam a questionar. Alguns começam a questionar. Isso já mais na América do Norte, obviamente. Na América do Norte, a América Britânica e Francesa. E essa questão da escravidão, você tem que continuar justificando. A produção, bababá. Não tem nenhum lado bonzinho nisso. A libertação dos povos, etc. e tal, não tem nada de bonzinho. O primeiro povo a se libertar, o primeiro povo escravizado a se libertar, são os haitianos, que é a América Francesa. Né? Um exemplo, o Haiti. É o primeiro país das Américas a se tornar independente, com uma revolução de negros. Só que o que fizeram com o Haiti?
O Haiti foi devidamente sufocado, como fazem com Cuba até hoje, sem querer defender Cuba. Já defendendo. Já defendendo. Já defendendo. Mas assim, é o mesmo processo. Aí entra aquela parte de que a história vai se repetir. Vai. Porque são processos. E aí, o que eles fizeram com o Haiti, para evitar que os negros, as ideias e que os negros escravizados no restante das Américas soubessem disso, eles sufocaram o Haiti. Embargo econômico, alimentavam rixas internas, comum, tudo muito comum. Olha que eu estou passando um pano rápido. Então tá? do Haiti, ninguém escravizava ali. Não, eles foram os primeiros a ter independência. E foram negros escravizados negra, que né? se tornaram independentes. Tá? Porque na sociedade francesa, pré-revolução e pós-revolução, havia algumas ideias com relação a esse negócio da escravidão. Não tinha, não vamos ser românticos com relação a isso. Havia, mas a maioria dos franceses, eles se recusavam a algumas coisas com relação a isso. Não sejamos tão carinhosos, porque depois eles se tornam bem cruéis também. Sim. Então, os haitianos, os escravos eram a maioria na ilha, naquela parte da ilha, a ilha de Santo Domingo, Santo Domingo, que vai dividir, vai ficar uma parte o Haiti e a outra parte é a República Dominicana hoje. E aí, eles são cercados e são sufocados. Bom, Haiti fica livre, acaba a história. História acabada. Voltemos para as Américas. Nesse momento que o Haiti está ficando livre, aqui, acho que, se eu não estou enganado, Tiradentes, tem que ver a questão do tempo, eu não lembro direito, o tal Tiradentes que todo mundo fala, o herói que foi escolhido para representar um herói que justificasse a República. Precisava de alguém para ser o símbolo, então, né? Vamos chegando em todos os pontos. Então, o Tiradentes é um herói criado, na verdade, aconteceu, aí só que você tem muitas... muitas nuvens por cima dessa história aí. Mas existiu, havia, assim como existem registros desse mesmo cidadão em Portugal na Torre do Tombo. Aí já é uma outra história mais longa. Pô, a gente já tá pegando várias histórias. Então, o que acontece? Nesse momento, enquanto o Haiti se tornava independente, com a Revolução Sangrenta, aqui no Brasil ele estava sendo condenado, etc. e tal, estava vendo mais ou menos os tempos paralelos. Beleza. Mas os escravos não sabiam de nada. Mantém-se tudo em segredo. Ponto. Beleza. Século XVII, aí entra o século XVIII. Vem as independências dos países das Américas, muitos abolindo a escravidão. E aí o Brasil fica na retaguarda. Aí vamos falar do Brasil. O que acontece? A questão racial no Brasil ela é muito importante ser avaliada. Né? Os nossos colonizadores, eles nunca aceitaram muito bem essa ideia do índio, do indígena, do nativo, ter alma. Mas, assim, deixava de boas. Mas porque nós nos misturamos, todos, assim, a maioria desses filhos misturados são filhos de estupro. Poucos são filhos de consentimento. Então, eu vou pular rápido para o final da história, porque tem que ser assim. Chegamos ao final, na América Portuguesa, quando há a Declaração da Lei Áurea, né? Que é o passo seguinte para a proclamação da República, ou melhor, o passo antecessor à proclamação da República, que eles vão usar como justificativa os cafeicultores paulistas e os produtores mineiros. Um pouco mais próximo. Isso. E aí o que acontece? Todos os negros foram liberados, estão livres, a liberdade, estão sonhada, blá. Só que você é livre, mas você não tem direito a nada. Você não pode ter educação, você não pode ter terra, você não pode ter nada. Detalhe, se você fosse pego na rua, você ia ser preso. E a visão sobre eles, acredito que continuava a mesma, né? Exatamente. Lógico. A maioria dos negros libertos, muitos deles continuaram próximos às fazendas onde estavam. Porque eles não conheciam outra realidade. Era aquela realidade. Então, muitos continuaram no mesmo regime escravocrata. Tu acha que a diferença que houve como é que se diz? A libertação? É libertação, né? Vamos falar libertação dos escravos. É diferente aqui no Brasil, foi diferente aqui no Brasil quanto no resto do mundo, e isso influencia até hoje, por exemplo, uma questão sobre o racismo no mundo e o racismo no Brasil. Tu acha que há uma diferença? São parecidas. Não, pela forma como eles foram libertos, né? Não. Libertos. É a mesma coisa. O sistema é o mesmo.
Mas tu acha que é uma diferença Não na questão racial? Não há. A diferença comportamental dos escravizados libertos e dos escravizadores é diferente, tá ligado? São comportamentos, os comportamentos é que são diferentes. Como se desenvolve isso a seguir? Entende? Sim. Porque o que acontece? Quando você acaba com o colonialismo nas Américas, acaba entre aspas, porque ainda ficam alguns países, acaba com o colonialismo nas Américas, a África vai ser dividida, vai ser retalhada. A África vai ser retalhada. Aqui foi o último a abolir, né? Abolir a escravatura. Mas enquanto isso, a África está sendo retalhada, dividida entre as potências europeias. Tipo assim, tem um lance da África do Sul que é... O que antes era só protetorado, um negocinho de negociar, comerciar. Não, as potências europeias entram de fato na África e começam a retalhar a África Era como a gente na África conhece do hoje. Sul, que é a Inglaterra, né? O Reino Unido. Sim. Não, a Inglaterra tinha várias colônias Províncias ao ali, longo da África toda. Então, assim, a França, a Bélgica, a Alemanha, Holanda. a Dinamarca e outros. E vamos lá. E aí, o que acontece? Para nós, chega a libertação, esses negros estão todos largados à míngua. Então, um povo que fica à míngua, salvo algumas exceções. Por exemplo, Machado de Assis, que não era um escravo, mas ele era filho de uma negra, na verdade, e todo mundo pensa que é branco, mas o Machado de Assis nunca foi branco, ele sempre foi negro. E outros caras que eram filhos de escravos ou que eram alforriados e que se tornaram grandes legisladores, etc, no final, naquele momento do cadinho. Só que não havia legislação específica que protegesse esse negro, porque todos os produtores tinham medo de ter que pagar a indenização. E logo em seguida vem o golpe militar, que derruba a família imperial. Isso ninguém pode dizer que não foi um golpe. Foi um golpe militar, ponto. Eles achavam que a ideia do poder era muito... E o lance de golpes rola... vai rolar ao longo da história do Brasil o tempo todo. Então tivemos 2 e estamos ao caminho de 3, né? Exatamente. E aí, tem mais. Tem mais? Tem envenenamentos, tem morte por doença. Nossa. Mas enfim. Vamos agora nos focar na questão, os negros estão livres e não tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem direito nenhum. Ponto. Racismo em lugares diferentes. Como funciona? A América do Norte, em princípio, a justificativa para a secessão nos Estados Unidos era a questão um é agricultor e o outro é industrializado e precisa de mão de obra. Sim. Isso é um fato. Mas havia uma população negra mais livre, muito maior, nos estados do Norte. No caso, a parte industrializada da América. E aí, eles influíam nesse detalhe. Sorry, não vou te atender, Gnomo, sinto muito. E aí, Gnomo? Aí, o que acontece? Há diferenças do engajamento de um lado e do engajamento do outro. E como você é quebrado. Então, isso requer um aprofundamento. Os outros, porque assim, as mudanças são sutis ao longo dos séculos, desses 3 séculos, na questão do escravismo africano. Tá? São mudanças sutis que vão moldando a própria personalidade do colonizador, do escravocrata e do escravizado. E até hoje há uma ideia de certa normalidade, né? Tipo, aceitável. O pessoal acha que, tipo, não tem muito valor. Por exemplo, a gente fala às vezes de cotas raciais e tem gente que diz assim, mano, isso tá errado, tá ligado? Pois é. Eu vi até uma declaração interessante de um rapaz, eu não lembro quem era, queria lembrar para poder dar o crédito a quem falou, né? Mas ele falou o seguinte, que muita gente reclama de racismo reverso e tal, mas isso na verdade é tipo um medo que os brancos têm, que nem eles sabem quem é medo, porque os negros eles querem igualdade, só que os brancos acham que eles querem vingança, tá ligado? Mano, por tudo que aconteceu. A parada aí é muito eles louca, cara. Tipo... Sempre tentando minimizar a luta. Isso, tá só que, mano, você tem que entender que a ideia foi punk demais. Tipo, os caras estavam lá no país deles, mano, foram lá, tiraram o pessoal de lá à força, tá ligado? E fizeram os brothers trabalhar o resto da vida inteira, tá lógico, ligado? Isso é inconcebível, mas Pô, aconteceu. É uma parada muito grande, cara. E ninguém, tipo assim, meio que minimiza a ideia, tá ligado? Tipo, só que, mano, mas isso não é o grande problema. Vocês têm que pensar o seguinte, o grande terror... de novo, não estou falando do mundo inteiro. Estou falando eles têm medo de vingança porque eles sabem a merda que eles fizeram. Estou falando das Américas.
Tá? De novo, eu reduzo os locais porque fica muito mais fácil a gente trabalhar. Então, eu estava falando da América Portuguesa especificamente, citei a América anglo-saxônica e francesa, mas assim, o grande medo desses escravocratas nas Américas era o Haiti. O Haiti ainda é a fonte de terror, mesmo o Haiti quebrado. Porque eles foram os primeiros. Eles têm sangue nas veias, né? Sim, mas assim, como Roma tinha medo... Agora vamos lá. Vou lá para Cartago. Roma e Cartago, as guerras púnicas, né? Que os cartagineses eram conhecidos pelos romanos como punos. E aí, Cartago foi destruída. Fala que é foi Punos arrasada. aí pro pessoal, mano. Cartago foi arrasada. Fala o que é Punos aí, o que significa? Cartagineses. Como assim? Eles eram cidadãos da cidade de Cartago. Eram conhecidos como Punos? Punos pelos romanos. Mas por quê? Cara, aí eu vou ter que entrar em Tem que muitos ter uma detalhes. Procurem. Aí você sabe que eu não gosto de entrar em detalhes. Dá um Google. Nesses detalhes, vai dar uma googada, galera. E aí, o que acontece? Porque são punos, filistinos. Já entrei em outro povo. E aí, essa história vai longe. Mas vamos voltar aqui aonde que nos interessa. Cartago foi arrasada. O que os romanos usavam como referência? Sempre usaram como referência. Cartago, o medo de Aníbal Barca. Eles tinham um pânico terrível de Aníbal Barca. Aníbal, né? Sim, sim. E aí, enquanto eles não mataram Aníbal, eles não sossegaram. E eles mantiveram isso ao longo de toda a história romana. Lembre-se de Cartago. Outro exemplo, Roma sempre teve medo. Espartacos. Uma rebelião de escravos que quase arrasou o Império Romano. Não arrasou, não foi mais porque os escravos não se organizaram como deveria. Assim como os mesmos erros clássicos. Acreditaram na diplomacia. Ponto. Deveriam ter ido e ter arrasado logo tudo. Roma sempre usou... Por que Espartacus, a história dele não morreu, não se apagou, como vários outros povos, vários outros escravos ao longo das histórias, né, dos milênios? O de Espartacus não se apagou, porque Roma usava isso para se manter viva. Entende? Uhum. Então, no nosso caso, o Haiti é esse exemplo. E hoje é Cuba. Porque Cuba mostra que é possível sobreviver sem todo o aparato capitalista. É ruim? É. Mas é possível. Então, nós temos uma ilha de maioria negra e etc e tal. Então, é uma parte da população cubana. Bom, voltando aqui, não é Cuba, vamos passar para os dias de hoje, cara. Vamos ficar na história. Então, o racismo no século XIX, os caras começam a identificar, os loucos começam a pensar que são superiores, etc. Então, começa a desenvolver a teoria do Darwin. Supremacia racial, que os brancos são melhores por dominarem quase o mundo inteiro. Uhum. Né? Então, no final do século XIX, a Inglaterra era conhecida como um império onde o sol nunca se põe. Só para você ter uma ideia. Então, se eu tenho um império onde o sol nunca se põe, eu sou superior a todos os outros. E aí começa. Aí vão começando a se desenvolver teorias com relação à formação de crânios, etc e tal. E bom, chegamos onde... Eu tenho inimigos. Na Europa, no leste, em alguns países ali da América, da Europa Central, a própria Inglaterra, a França, a Espanha e Portugal não, porque já não tinha mais. Já tinham expulsado todo mundo. A Itália, você tem os judeus. Ou aqueles de religião judaica. Não confundir com esse povo que está lá naquele país chamado Israel. Não confundir, que são coisas diferentes. Situações diferentes. Então, eles são um inimigo comum a ser apontado. O racismo também tem isso. Eu tenho um inimigo, eu quero apontar um inimigo, então ele é inferior. Eu justifico vou justificar todas as atrocidades que eu cometo a partir de ele ser inferior. É possível porque ele é inferior. Uhum. Os pogroms na Rússia czarista, antes disso, em outros lugares, contra os judeus e contra os ciganos e outros povos, aí tem os ciganos. Então, vamos botar assim, não tem só os judeus, tem os ciganos e outras minorias. Isso na Europa. Isso também acontecia na África. Uhum. Por questão de etnias. Mas é uma outra história que eu não vou entrar aqui agora. Beleza? Tanto que em 94 teve aquele massacre lá dos Tutsis. E Hutus. Hutus, né? Hutus. Hutus. Então,
Pra você ter uma ideia. Então, existe. Só que esse massacre foi alimentado já pela ideia colonialista. Serra Leoa, não foi? Senegal, Cara, não lembro o país. Teve... Ruanda. Não, tem Ruanda, porque assim, os Tutsis e Hutus são povos que, assim, dentro dos... Bantus, se eu não estou enganado. Aí agora, acho que eu não estou lembrando agora. Mas assim, dentro de uma etnia específica, vamos dar um exemplo, provavelmente não é a Bantu. Eles estão dentro desse povo, dessa etnia. Então eles se dividem em outras duas, mas eles são dessa mesma etnia. E aí... Eles são alimentados pelos ódios colonialistas, mas isso aconteceu antes em outro lugar, que acho que foi 70 e alguma coisa. Começa aí as grandes disputas Tutsi e Hutus em outros lugares. Acho que não estou enganado, foi na Nigéria. Começa primeiro na Nigéria, que aí uma parte dos Hutus ou dos Tutsis querem se tornar independentes e eles querem controlar a parte onde está o petróleo. Mas o massacre, de fato, foi em 94, né? Esse que ficou muito conhecido. É o massacre de Ruanda. Isso. Isso Tem mesmo. até um filme, né? Isso. O cara do Hotel Hotel Ruanda. Você não prestou esse filme? Não, acho que não. Eu Acho nem que eu vi no vi esse filme Facebook. ainda, cara. Falaram que é bonzão. Então, mas esse ódio Hutu, ele é alimentado pelas potências ocidentais. Assim como o ódio Tutsi é alimentado, como todos os ódios de etnias. Eles botam pilha pra limpar quem eles querem limpar. Exatamente. Mas deixa eu te falar uma parada. Tu deu uma aula de história aqui pra foi gente. longe. Não, falou muitas coisas que eu não sabia. O foco da parada. Mas isso é necessário para Claro, entender. pô, claro. E eu queria saber, baseado nesse todo o seu contexto histórico aí que você conhece, como é que você está vendo todas essas merdas que tá acontecendo aí agora, cara? Há pouco tempo atrás nós tivemos 2 assassinatos que causaram uma revolta muito grande. Primeiro teve o do menino João Pedro, aqui na favela do Rio de Janeiro, lá no Complexo do Salgueiro. Teve uma comoção de muita gente. Todo mundo ficou revoltado, né, cara? E... Nós sangramos. quase depois, um pouco depois, aconteceu nos Estados Unidos, lá do George Floyd, que foi assassinado por um policial. Você quer que eu fale de onde? Dos Estados Unidos ou daqui? Dos dois. Cara, porque, tipo assim, eu vejo uma certa diferença. Quando aconteceu isso do menino, houve aquela comoção de sempre, né? Rede social, que não sei o que lá, bababá. Tuitaço. Só tomaram atitudes energéticas mesmo quando aconteceu lá nos Estados Unidos. Como você vê isso, cara? Essa diferença. Aí voltemos ao clássico. É porque aqui parece que ocorre bastante esse tipo de coisa. Não, mas a diferença é que lá ocorreu Tipo assim, o pessoal tá com fogo na cidade, tá ligado? Tipo, os caras... eu falo mais comoveram da o mundo reação. inteiro. A reação, tá ligado? Aqui a reação parece que é padrão, não é igual entre as pessoas. Não é Por que igual. não teve passeata aqui enquanto foi só com o menino? Só foi acontecer alguma movimentação depois que aconteceu esse caso nos Estados Unidos. Mas vamos, isso é fácil, assim, não é fácil, é simples de explicar. Tem explicações simples para isso tudo, né? Nós fomos muito bem domesticados durante 21 anos. Ok? A longa noite de 21 anos. Domesticado de forma política. Sim. E o mais importante, tudo aqui. Aí vamos primeiro ao ponto do racismo. Primeiro, eu tenho um inimigo comum. Mesmo você sendo mestiço ou não, eu tenho um inimigo. Todo preto é vagabundo. Ponto. Os caras dizem isso, né? Não, sempre foi dito. Uhum. E aí, você é o inimigo. Onde você mora? Onde você está? Você é o inimigo. Você é o alvo comum. Atentem bem, a maioria dos policiais, boa parte do policialato militar... aqui no Brasil? Aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? A polícia militar é um absurdo. Aqui no Brasil, no caso. Não deveria nem existir. A boa parte desse policialato, ele é composto por mestiços negros, pardos, né? São os capitães do mato. E eles são incentivados a acreditar que ele, por estar ali com aquela farda, ele é melhor do que o outro que não está. Não existe um cara que veio de classe média e fez concurso para PM. Existe? Um cara cheio de grana e... mesmo? Pensava que CPM era segundo plano, tá ligado? Tem, porque você tem o oficialato. O cara... Não, eu digo PM soldado. Não, tem. Tipo, o cara CPM, o cara, tipo... A maioria sonha em ser civil.
Tem que subir, né? Eu não quero ficar ali, mas eu quero entrar. Mas tem alguns seguir. que querem entrar no oficialato, porque você tem a escola Dom João VI, que era a formação de PMs, né? E além de, não só de PMs, tá bom? É uma escola, é uma faculdade uma universidade de... Militar? Não, ela é uma universidade pública para principalmente formação do oficialato da Polícia Militar, mas também outras pessoas podem estudar lá, que não necessariamente serem militares. Entendi. Bom, pano rápido, que eu posso estar cometendo algum erro, mas até onde eu sabia era isso assim. Beleza. O grande problema é, temos que encarar da seguinte forma, nós temos um inimigo dentro do país. Esse inimigo é a maioria. Ele é preto. O indígena, o nosso nativo, ele é inimigo? Mas ele é menor, ele não está no país, ele está no país todo, mas ele é menor, ele está lá, ó. Já o preto não, o preto está ali do teu lado. Tu olha pro morro, tá um Só monte fala de no pé do preto lá, ó. microfone. Tá um monte de preto ali, ó. Tá aquele monte de preto no morro ali, ó, cercando você. Tá ligado? Então o preto tá dentro do ônibus, o preto tá no ponto, o preto tá dirigindo teu táxi, te levando de um lugar para o outro. Esse é o inimigo. Porque vamos pensar no seguinte, a forma como o Brasil pensou. O Brasil, quando aceitou imigrantes, foi calculado. Ele queria imigrantes brancos. Para clarear, é um plano, clarear a nação. Não funcionou. A contento, como eles queriam. Tanto que os negros continuam sendo a maioria da população no Brasil. Aí, outro passo seguinte, como o negro não presta, todo mestiço pardo, amarelinho, né, que é o marronzinho, café com leite, azulzinho, ele não quer se parecer com um preto que não presta. Logo, ele começa a odiar aquele preto que não presta. Entende? Estrutural. Tirar aquela imagem dele. Dele. Eu sou limpinho. Eu sou preto limpinho. A frase, eu sou um preto limpinho e educadinho. Pensem bem nessa frase. Pra que eu tenho que justificar isso? Você já ouviu um branco falar isso? Verdade. Ninguém ouve. Então é uma coisa que está dentro, foi incutida desde o final. E por que tu acha que depois do George Floyd houve a comoção? Aí vamos lá as comparações. Vamos lá. No Brasil, o inimigo é preto. Sempre vai haver uma justificativa para se matar negros no país. Inocentes ou não. Sempre há uma justificativa. Eles vão sempre dar uma justificativa. O João Pedro é um exemplo, é o último exemplo, mas não foi só ele o último exemplo, que depois aconteceu mais um. Então, a família dentro do carro. A justificativa de uma boa parte deles negros atirarem naquele carro, metralharem o carro. Né? Tipo, qual a ideia? Vamos voltar em Acari. Os 6 rapazes, não é isso? 6 rapazes. Sim. Foram que 6, estavam 5. no Apalho. Qual a justificativa? E os que atiraram? Cara, olha, também morre quem atira. Mate. E aí, o que acontece? É tudo muito bem construído. Eu não sujo minha mão. Eu não vou sujar minhas mãos, eu vou ser Pôncio Pilatos. Quem vai matar você, preto, é outro preto igual a você. Porque ele acredita que ele também é melhor do que você. Foi colocado essa lavagem cerebral, né? É isso. Isso é ao longo do tempo. Isso não foi uma coisa. Isso não é simples. Não é 2 dias. Mas isso que ele está falando é absurdo. Pode até ser. Mas a historiografia diz que não. Eu não estou citando autores aqui porque a gente ia perder um tempo enorme citando autores. Que seriam minhas referências, né? Professores que eu tive durante os mestres que eu tive durante o processo de faculdade, etc. e tal. Só eu posso puxar um pouquinho? Pode. Só tenta falar mais um pouco perto, Luciano. Tá, porque a mania de gesticular. Gesticular é foda. Então aquela coisa latina de gesticular é foda. Parece que você tem síndrome de Tourette. É verdade. Então, aí voltemos à comparação. Então e detalhe, nós temos um outro processo da longa noite de 21 anos que nos tornou dóceis. O sistema de mídia, que é controlado por 5 ou 6 famílias no país. O famoso complexo vira-lata. Sim. Né? No caso, não. que ocultar, né? Não, do povo. Não, isso é outra parada. O complexo de vira-lata é outra parada. Aí, Davi, parada. acho Mate, volta. Só pra Não constar, ele não tá mandando matar ninguém não, tá, gente? Ele só tá falando o nome da cachorra dele, que se chama Maate. Maat. M-A-A-T. É egípcio, né? É igual Tote.
Totti é E o o escribão. Rudolf, que é o Pequenininho, é o filho do Gabriel. Deu um Então, o que mau contato acontece? aqui. Pra gente, retomando, é comum, então, tivemos um processo de mídia durante esses 21 anos, a longa noite que nunca acabou, quer dizer, acabou, na verdade não acabou, nós estamos vivendo nela ainda, porque esses que estão no poder agora são os que sonham com aqueles desejos loucos daqueles caras que podiam fazer o que queriam. Quando esse doente mental que está no poder, que está como presidente da República, porque ele é um doente mental, ele é um depravado. E quando eu falo depravado, não é depravação assim, a questão... Sexual. Não é isso não. Ele é um depravado porque ele é um doente. É uma pessoa doente, que tem síndromes que só os psicólogos vão explicar. Eu não posso, enquanto pessoa de história ou de meio ambiente, explicar a posição daquela criatura. Tá? E ele tem um inimigo, que para ele aquele inimigo conta. É bem clara a fala, sempre foi bem clara a fala dele. Vagabundo é preto. Vagabundo não é branco. E tem que morrer. E tem que morrer. Mas ele é apenas um extrato. Ele é um exemplo. Ele é o exemplo de toda o que se chama de elite nacional, que é um lixo. São pessoas, assim, de sua maioria odiosas. Né? A elite brasileira ela é extremamente burra. É extremamente odiosa, ela não tem um plano de nação, nunca teve. A ideia dele é sempre ficar rico, sempre estar muito rico e aquele ares de superioridade. Que é, quando você disseca um pouco mais a fundo, você vai vendo o quanto eles são ridículos, em sua maioria. Então a mídia tem influência nessa comoção? Vamos lá, durante os 21 anos de ditadura, nós tivemos uma concentração de mídia nas mãos de alguns focos apoiadores do regime militar. Isso é fato, não é mentira. Dá o exemplo da Rede Globo. A Rede Globo é a melhor emissora nacional. Ponto. Não há o que se discutir. Não há o que se discutir. A melhor produção é sim. Tem o melhor trabalho de estrutura. Tudo é muito, sim, perfeito, maravilhoso. Agora, ela atendia alguém e continua atendendo. Também não tem projeto de país. Só os das telenovelas e da parte de produção dramática deles. Aí, aquele país que está lá, né, tipo Regina Duarte como Rainha da Sucata, ou como a mãe da Glória Pires. Regina Duarte é do palhaço, né? Do Fundo Palhaço. Então, namoradinha do Brasil. A namoradinha do Brasil é uma nazi fascista. Vai mais para Eva Braun, né? Pois é. Então, namoradinha de Rita. Eu nunca gostei, porque eu sempre tive um problema com pessoas boazinhas. Eu sempre falei isso, né? Uhum. Eu tenho um problema sério com pessoas boazinhas. Pessoas boazinhas, boazinha eu vou desconfiar, porque essa pessoa, pode ter certeza, ela é uma filha da puta. E em algum momento ela vai mostrar. É verdade, ela vai mostrar as garras. Então eu sempre tive pessoas boas. Ah, não, que fulano é muito bacana, muito gente boa. Eu fico olhando. Aí eu vou bem devagar para descobrir se a pessoa é realmente. Se for, bem. Se não for, eu já descarto logo. Aí ele conhece. Aqui nosso círculo é bem curto. Para, rapaz. Rudolf. Então, nesses 21 anos, aconteceu isso. Quando houve a abertura política, voltando ao Brasil, o primeiro governo, que foi o do Sarney, né, ele vendeu várias concessões. As concessões foram dadas assim para outras famílias, mas tudo sob o controle de alguém. Então, hoje, a realidade nós temos 5 famílias controlando a mídia nacional. Fato, ponto, não tem o que discutir. A Rede Globo é a maior emissora do país. Ela controla... Você é igual aquele doente presidente. Eu vou acabar com ela. Vai acabar com a emissora, com essa parte da Globo. A Globo. Mas a Globo é muito maior, cara, porque a Globo ela é uma joint venture de outras receptadoras em estados diferentes. Então ele não mata a Globo. Então, um fator determinante para essa comoção que não rolou, né? É a doutrinação a partir da TV. É a doutrinação a partir da televisão. Essa é a tua ideia? Vamos lá, eu sou a geração de 60, né? Do final de 60, que seria a geração 80, que seria os pais de vocês hoje. Eu sou essa geração. Eu sempre acreditei que liberdade tem que ter responsabilidade. Eu sempre acreditei nisso. Tanto que eu sempre tive medo de algumas coisas, não fiz algumas coisas porque eu sempre tive medo, receio de que desse errado. E assim, eu tinha uma história a preservar, ou preservar a história daqueles que eram meus familiares. Mas assim, de um modo geral, eu sempre acreditei na liberdade, porque minha mãe me educou dessa forma. A geração que veio posterior à minha, logo posterior à minha, ela já veio com a liberdade, aquela liberdade total. Porque todo mundo, libera geral.
Todo mundo, o cara fala de um jeito como se estivesse falando com um amigo da esquina. Exemplos. Isso é uma visão antiquada. Eu concordo. Mas, gente, olha só. Até que você cresça e que você apareça, você não tem tanta liberdade assim, não deve ter. E outro detalhe importante, você deixa a educação dos seus filhos nas mãos de outro, ou seja, ou a televisão, ou, hoje, no caso, o celular. E a televisão é uma ditadura. Não é ditadura. Existe um programa. Você tem que obedecer. Não é isso? Você tem que obedecer. E você vai encarar que uma ditadura você na morrer. televisão. No meu caso, eu morrer de um tiro ali, provavelmente eu era o criminoso. E sempre jogam esse lance de que o cara sempre teve... Agora, o rapaz branco foi preso com maconha, com 180 quilos de maconha? Não. Ele sofre de síndrome, ele tem problemas É de usuário. Exatamente. E o cara que está com 5 gramas, 10 gramas, ele é traficante. O maluco não foi preso porque tava com pinho? Não foi preso porque tava com pinho, Rafa cara. Braga, né? Pois é. Rafa Braga. E aí, cara. por aí vai. A população carcerária brasileira, E também você percebe o lance do Rafa Braga e do Brother. O lance da polícia, né? Da atitude que ela tem com as pessoas diferentes, no caso. Na relação aos protestos, manifestações que teve, foi em São Paulo, o lance do Corinthians, né? A mulher tava com taco. O policial E o abraçou policial ela, abraçou e foi levando, pessoa de bem. É uma pessoa pseudo-branca de bem. Pseudo-branca. pô. Manifestação pacífica com taco de beisebol. Exatamente. Você imagina. E os outros lá, né? Teve um caso de uma professora, né? Tava fazendo uma manifestação e eu acho que eu vi um vídeo. Ela foi agredida. Ela foi agredida. Por eles? Os caras foram deter ela, tá ligado? Tipo, por que deter uma professora de forma tão agressiva, tá ligado? Só tava ali protestando. E há um tratamento diferente. E tu percebe isso tanto nos dois jeitos, tá ligado? Exatamente. Mas não é estranho, tipo, os apoiadores do atual governo terem um tratamento diferente, tipo, tão na cara. Mas Essa diferença tá muito grande. A liberdade, aí temos de novo a história da liberdade. O que é liberdade? A liberdade requer responsabilidade. Você não sabe gritando eu sou livre, pelado no meio da rua. Até porque você vive em sociedade. Óbvio que sim, se você está dentro de uma sociedade específica, existem as regras da sociedade específica. Que você vai brigar para quebrar essas regras. Ponto. Não tem essa de, não, a regra tem que ser seguida. Não, a regra é feita para ser quebrada, para ser alterada, para ser modificada. Um novo escopo social tem que ser, um novo contrato social tem que ser estabelecido. Tá? Já falando de Voltaire ou de Diderot, nem lembro. Acho que é Voltaire. O contrato social. Então, caraca, eu errei até os dois. Mas enfim. Deixa eu só ligar aqui para não tocar E aí, ringtone. o que os caras fazem? Nosso contrato social ele ainda é um contrato escravocrata. E de 2016 para cá, isso está bem claro. Eles não querem o seu bem-estar. Ele não quer que você se desenvolva. E existe uma classe chamada a classe tampão. Entre o populacho, que somos nós, e a elite, que é a chamada classe média. É a classe tampão. Que, na verdade, um pum de palhaço, ela se torna pobre. Mas ela, em sua maioria, mestiça para branco assim, com a cor mais clara, né, em termos de tom de pele, que não dá nem para falar de etnia, ela se acha o supra-sumo do negócio. Então, existe tudo é muito bem definido. E isso foi introjetado dentro das programações televisivas, não só da Rede Globo. Silvio Santos já 50 mil anos aí falando a mesma coisa todo domingo, quem quer dinheiro jogando, falando aqueles absurdos que ele fala. É um controle mental, né? E as pessoas vão aturar aquela para ganhar um... É igual, tipo, Fala mano, sério. ontem eu tava na casa do meu cunhado, a gente tava vendo televisão, né? E a gente trocando de canal, a TV aberta, né? Tal. A gente tava querendo ver alguma coisa, tava passando coisa legal e tal. Claro. Zapiando. TV aberta, zapiando. E, brother, você vê só pastor sim. e você vê a nova praga. uns programas Eu sensacionalistas acredito pra que caralho. a TV aberta, ela tem uma fórmula, cara. Ela tem uma Exato, função, tem uma cara. fórmula, tem uma Mano, receita. você tá fudido, você tá desesperado por alguma coisa, tá ligado? Você vai ligar, o pastor vai estar falando pra você lá. Aí, eu tenho a cura pros seus problemas. Você vai, opa, não, peraí. Você pode Vai ver de seguir canal o cara, pra canal, tá ligado? não muda muita Não muda, coisa. não muda, São muitos personagens. Programa esportivo, um de entrevista, E quanto mais fiéis, um mais de dinheiro. plateia pra entretenimento. Só falando bosta. Exato.
E você Controla. Não, É existe uma forma de controle, controle. É exato. uma forma de controle. Isso não é só Controlando aqui. a nação. Detalhe bem Só que o importante. pessoal não percebe, tá ligado? Existe um detalhe bem importante. Isso não é só aqui. Na teoria de conspiração, não. Não, tá? isso não é só Tá, aqui. deve estar olhando Isso em ali. vários outros lugares. Porque Ah. existem formas de você tentar justamente romper isso, né? Diversas formas. Né? No caso, aí vamos falar da questão das comparações. No caso do Brasil, nós aceitamos com muita facilidade que se morram pessoas inocentes. Tanto que a questão da pandemia, você vê, a grande maioria E não dá em nada, reclamando que não podia ir na rua, igual eu estava num lugar, a pessoa falou assim, ai, eu quero que fique livre para eu caminhar, para eu ir no shopping. Aí eu, tá, você vai comprar alguma coisa? Não tem dinheiro, mas só para ir no shopping. Só pra passear. Você sabe que eu sou fanático por comprar livros, e eu prefiro comprar livros na livraria, ele sabe. Ele já teve em vários lugares comigo. Assim, eu gosto de ir na livraria comprar Guarda livro. coisa física. Eu gosto de ir lá e comprar o livro. Aí, compro pela internet também. Não tô nem tão desesperado assim. Olha que eu tenho, minhas leituras já se acabaram, tô relendo outras coisas. Então, eu fiquei olhando só pelo prazer de ir, andar no shopping. Mas é uma pessoa pobre. Mas ela acredita que isso é bonito para ela. Isso é bom para ela. Sim. Não, e você falando de shopping agora, o Auschwitzel liberou a abertura dos shoppings, né? Exato. Sendo que amanhã é dia dos namorados, olha Muito só. estranho, né? Muito estranho. Mas Olha só. Mas isso, ele o Crivella, eles têm que atender alguém. Exatamente. Os caras foram lá e fizeram pressão. Ou você faz, Atender ou os você empresários, sai. claramente. Exatamente. Só que aí vamos a outra parte. A gente estava na questão dos comportamentos. Nos Estados Unidos, acontecem a morte de negros assim rotineiramente. Não é diferente. Não é diferente. Não é muito Isso que eu diferente. queria falar, não é diferente. A abordagem, eles são truculentos. Mas os americanos são conhecidos por isso. Ponto. A diferença aqui no Brasil se prega como é que é? Aquela coisa da miscigenação, que nós somos um povo ordeiro e, como é que é? Acolhedor. Gentil, isso, acolhedor. Caloroso. Então, nós O somos gringo olha o racistas. Brasil vê samba. Entende? Nós Carnaval. não somos racistas. Porque o que acontece? Se lá não, lá o bagulho vai explodir, como já explodiu várias vezes. Lá a tensão racial é bem definida, Bem né? definida. Preto é preto. E aí, outro ponto importante. As nossas estrelas. Quem são as nossas estrelas? Estrelas. Eu estou falando de pessoas de referência. Influências. Seria chamado hoje de influências. Exato, exato. O que seria lá na América do Norte, nos Estados Unidos, os atores, atrizes, atletas negros, eles têm, no mínimo, uma formação básica. E eles sabem, nunca esqueceram de onde vieram. Isso é a grande maioria. Não são todos. Eu vi isso lá é a que tem grande um grande apoio mesmo. Exatamente. Eles tomam posição. é apoiada. Aqui no Brasil, você vai ver esses ditos Sertanejo. ídolos que são... Cara, eles tomam posição só quando um deles recebe uma banana. Aí entra na rede social, faz camisa, faz os caralho. Mas quando é um cara na rua, ele não tá nem aí. Ele não quer nem saber. Como um dito cujo que está na Espanha, está na França, né, que deve ser limado do clube, que ele e o outro negro se recusaram, isso nos idos de 2000 e lá vai alguma coisa, se recusaram a ir entregar uma parada numa instituição de caridade, porque a instituição era uma instituição espírita. Ou seja, não é cristão a parada. Não era uma questão de caridade. Eles não foram para fazer É caridade. hype, né? Exatamente. Era para parecer como um benfeitor. Estou julgando mesmo, estou sim. Porque na verdade era isso. E eles são cristãos aonde? Não são. Ponto. Não são. Eles atendem a uma tendência de mercado. Como a grande maioria desses atores, atletas, eles atendem. Ai, aquele negócio de ajoelhar, agradecer. Causada. Causada. Não há nada disso. É só o dinheiro gritando. Porque você não vê Cristiano Ronaldo fazendo isso. Você não vê Messi fazendo isso. Você vê? Não. Eles se encaram de forma correta. Eu sou um produto de mercado. Eu me vendo. Ponto. Eu acho até mais honesto. Exatamente. E eu sou fã deles por quê? Porque você gosta dos estrangeiros. Sim. Respeito por isso. Porque eu sou um produto, eu me vendo e vendo um produto. Não finjo que sou bonzinho. Exato.
Enquanto essas ínguas que se chamam atletas brasileiros do futebol, depois do 7-1, então, nossa. Não só eles, vários. Vários. Aí tem vários. Eu né? acredito que não só do pessoal da atual, né, do futebol hoje, Não, como o pessoal das das antigas, né? antigas. O famoso rei. Você tem, Fala merda aí pra você caralho. tem o Mas grande... ele sempre falou merda, cara. Sempre falou merda, O né? grande X da questão é o seguinte, você tem, aí temos que levar em consideração também determinados pontos. Antes, você tinha uma questão de construção histórica que a abordagem dele é muito comum àquele momento. E ele envelheceu. Só que ele envelheceu e não se rejuvenesceu em termos de pensamento. Ele manteve, Parou assim, no como tempo, ele, né? como outros, se mantém a mesma coisa. Tá ligado? Não acompanha o tempo. Apenas estou aqui, eu sou o rei, ou o príncipe, ou o diabo que seja, e vou até o final, nessa postura. Mas isso é uma característica bem comum, essa galera que tem esses pensamentos bem fascistas. Assim, eles querem essa nostalgia exacerbada. Sempre o antigo é melhor que agora. Não é, nunca foi. Eles querem parar no tempo ou trazer o passado de volta, Nunca cara. foi. Exatamente. O absurdo Eles está não aí. querem seguir em frente. Não. Entendeu? Quando você vê Acho que é um problema, tá ligado? Pra eles seguir em frente, tá ligado? Eles acreditam que eles vão ter poder. É muito mais confortável pra Não, eles. eu posso fazer maldades sem ter problemas. Esse é o X da questão. Eu posso fazer maldades sem ter problemas. Eu posso te chamar de negro, safado, sujo, fedorento sem ter problemas. Porque antigamente isso Foi acontecer de tranquilaço, boas. pô. E se você fosse reclamar, se eu fosse lá reclamar, eu seria preso. É, mais próximo. Ah, tá, desculpa. Então eu seria preso por ter ido Chega mais pra reclamar. cá, pô. Não, tá. É rechaçada, né? Tá bom, tá beleza. Aí o que acontece? De um modo geral, nós temos uma educação. Isso tudo é um processo. Lá, os negros têm todas as questões políticas que a gente não pode avaliar tão simploriamente. Tudo tem que ter, Verdade. tem seus Isso é uma coisa mais nichos, tem seus complexa. recortes. Mas isso aqui é só uma troca de isso. ideia, né? Algo Então, mais leve. falar um negócio muito simples, assim, não vamos reduzir, porque a gente não é terraplanista, né? Exato. Então, não vamos reduzir o negócio de forma tão sem justificativa. Mas você vê que lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, mais propriamente específico, a luta foi muito sanguinária mesmo. Tanto que para abolir a escravidão teve que ter uma guerra civil. Mas a justificativa não foi bem essa, que podia ter havido todo o processo sem guerra civil. Ponto. E a história também justifica isso. Tudo bem. É que era mais, os caras queriam mais, os caras do norte queriam mais. Mas você vê que eles são muito... Não era só a libertação desses caras. Eles são muito... Isso aí pode ser um bom pretexto, né? Eles são muito Aí mais são enganjados. Porque eles já têm líderes. Sim. Mas de qualquer forma, mesmo que Mas não... é a construção da história King, Malcolm a história de um X. povo. Você Não, mas constrói mesmo uma assim, história. mesmo que a ideia não tenha sido totalmente essa, isso acabou criando um reflexo para as futuras gerações, saca? Exato, De você luta, de querer... tem referência. Exato. Aqui o movimento negro no Brasil, por exemplo, Referência, ele não é respeitado. Por diversas razões, ok? Por diversas razões. Então, o movimento negro, ele não é respeitado por diversas razões. Mas a principal delas é não há voz. Porque eu não sou negro. Como é que eu vou me meter no movimento negro? Se eu não sou negro. Eu não me considero negro. Eu acredito Também que... tem marronzinho, e pô. também tem muito capitão no mato, né? Não, então, exatamente. Então, eu vou... não, esse negócio de... Isso é Mas coisa de quem não tem o que pelo que eu fazer. vejo- Nego vagabundo. Pelo que eu vejo, o movimento acho que deu uma crescida, né? Tem Cara, mais gente. a questão política... Ficou mais evidente, né? Ficou mais evidente, exato. Foi mostrado, então, as pessoas que às vezes, não por maldade, mas por não saber, acabam sabendo de algumas informações que levam Vamos eles lá, a tal nós temos ponto. uma diretriz educacional, eu esqueci o nome, LDO, LDB, Lei de Diretrizes... LSD. Não, LDB. Lei de Diretrizes de Base da Educação, que determina que a história africana e as africanidades no Brasil fossem estudadas. Caraca. Isso não ocorre. E se ocorre é en passant. Por exemplo, você vai estudar a história antiga num curso regular. História antiga no curso regular você aprende do Egito. Mas o Egito está onde? Então é meio que África do negada Norte. essa... Ele está na África. Está na África. Ô, Luciano, é meio que negada essa informação sobre a Sim. história da África? E para que Por alimentar aqui, suas ideias de não sabe, que né? você... Por exemplo, todo mundo tem medo de macumba.
Até porque é uma árvore, né? Um instrumento musical. Exatamente, macumba. há uma certa ignorância no fato, né? Tipo, o povo ignorante bota aquilo como algo ruim. Do Exato. diabo. Volta ao nosso papo desde o início. Mas né? aí e associa ao inimigo comum, que é preto. Exato. Então é uma religião selvagem de selvagens. E tudo bem atacar macumba. Exatamente. Tudo Embora bem. tenha brancos que pratiquem, É porque não etc e tal. despreza só a cor da pele, despreza a cultura toda, né? Exatamente. Mas a gente tem samba, tem não sei o que, a bossa nova. Tá. Os caras tinham jazz, tem jazz, tem rhythm and blues, tem a porra toda, e é a mesma coisa. A nossa diferença é, nós temos, por exemplo, dá um exemplo, uma pincelada rápida, que é assim, só pode dar uma coisa daqui a pouco chocante. a gente vai encerrar, tá, Isso. gente? Tá encerrando. Por exemplo, a Umbanda, né? A Umbanda. Ela é a única religião nascida no século XX. Ué, A Umbanda é daqui, né? é daqui, no caso. Caraca. Religião, porque é religião. Existe todo o extrato religioso. E aí o povo acaba aqui generalizando, né? Isso, é Umbanda, não é Candomblé. Eu não lembro, ou é um ou outro, mas assim, é Umbanda. Porque eu sempre fico com isso na cabeça, é Umbanda que tem um status religioso. Então ela tem o nome, ganha o status de religião, e ela nasce depois das grandes religiões já terem, tá ligado? E é aqui. Mas aí, porque a Umbanda, acho que é ela que faz o maior sincretismo, se eu não estou enganado. O Candomblé, não. Ele já tem mais uma... Sincretiza, mas muito menos. Como Tem assim? uma mistura com a religião católica, com a religião cristã. Né? Meio que um... Quando você fala de católico, protestante também é católico, que é para catar todos. Então, é só protestante. Partiu de uma ideia, né, cara? Ali tudo partiu de uma ideia. Exatamente. Então, voltando a essa história. O cara, você é preto, você não conhece, você vai aceitar que um cara viu um maluco ouviu uma voz na sarça ardente, foi lá, tentou matar o filho, e o cara disse que não era para matar, mas o filho não era esse, porque os árabes dizem que o filho que estava lá para ser morto era Ismael, não era o... Esqueci o nome do cara, para você ver como eu adoro muito a história judaica. Então não era o outro cara, olha só que doideira. Disso eu não sabia. Porque Ismael é filho, teoricamente, os árabes são descendentes de Ismael, que são os ismaelitas. Voltei lá no passado de novo, lá no passadão. E aí... Foi quem mesmo que Deus pediu para sacrificar? Foi Abraão e o Isaac, né? Isaac, isso. Isaac? É Isaac, exato. Então, só que os árabes contam diferente. Você vai no Corão, A quem primeira está lá... pegadinha da história. Né? Quem está lá no Corão, que não é ao Corão. Corão. O Corão, não é o ao Corão, porque ao já é o Corão. Então é o Corão, ou então ao Corão, está no Alcorão. Entendeu? Pra gente poder, porque assim, o que está no Corão é que Ismael era o objeto de sacrifício. E não Isaac. Caraca, que loucura. Porque ele era primogênito, na verdade. Mas o Ismael era o filho da escrava. Mas rolou a mesma ideia, tanto no Corão e... Eu não lembro, assim... O que acontece com o Ismael? É uma pegadinha mesmo? Não tem mais... Porque assim, Abraão também é um dos profetas, considerado um dos profetas... Foi Abraão, né? Foi Abraão. Considerado um dos profetas do povo árabe, dentro do Corão. Assim, eu não lembro de detalhes, porque assim, as suras são bem difíceis, assim, você tem que ter muita paciência para poder ler. Ah, né? sim. Então, assim, não é igual a Bíblia, é diferente. Qual o nome? Shuras? Eu falo suras, mas posso estar enganado, alguém vai me corrigir. Ele falou errado, falou besteira, historiador e não sabe da porra. Eu não sei de tudo, realmente não sei. Né? Algumas coisas eu lembro, outras coisas eu não lembro mais, mas assim... E tem, porque são as passagens, né? Tem os versículos, a gente fala versículos, capítulos, as divisões no Corão são diferentes, tá ligado? São outras, são bem diferentes. Né? Então você tem que ter muito... Nós fomos doutrinados a ler a Bíblia e aceitar aquilo que está ali. Livro sagrado. Desde o início, né, cara? Desde quando... Então, e nós somos doutrinados dessa forma. E enquanto que você vai ler o Corão, você vai sentir uma certa dificuldade. Então você tem que ter uma dedicação para isso. Porra, tá isso aí é outra ideia muito louca, tá ligado? E, de novo, o ismaelismo, ou seja, o islamismo, ele é uma religião criada para dar identidade a um povo. Ponto. Maomé não foi bonzinho. É igual aquela história de você ouvir lá no Quem Sinai. foi Maomé mesmo? Maomé é o que é o cara... Profeta. É o profeta Maomé, o que traz o Corão, a palavra de Alá para Maomé? Maomé. É aquele cara que não morreu, que foi direto pro céu? Passagem direta? Aí é Eliseu, Não, pô. Maomé morreu... Quem foi Maomé?
Moisés morreu. Quem foi Maomé, direto? Foi Moisés, mas Moisés. teve outro cara, foram dois. Maomé é o pai do islamismo. Ponto. Assim, vamos botar assim, é o profeta do islamismo. Maomé, É ele que... tá. É o cara que em geral fala, tipo, o Jesus, né? Da ideia. Tipo Jesus. Jesus também é um profeta dentro do islamismo. Tipo, teve um pessoal que ironizou, né? O Maomé. Isso, aí deu aquele caô na França. Pode crer. Jesus. Que é aquela parada toda. Que depois, eu mesmo interessado nessa onda, depois eu falei assim, por que eu tô fazendo essa porra? Eu sou um Zé Buceta. Mas enfim. Aí, o que acontece? Nós somos doutrinados, a acreditar em Maomé determinadas... fez a peregrinação até Meca, não foi? Mas todos faziam. Mas ele não foi o primeiro, não? Não, todos faziam. Porque a Caaba, na verdade, onde está a Pedra Negra é apenas um dos itens. Na Caaba havia a Pedra Negra, ainda há a Pedra Negra, e existiam vários deuses e deusas das tribos que compunham a Península Arábica, dos beduínos. Então eles levavam seus deuses locais, deixavam lá na Caaba. A minha tribo tinha o meu próprio Deus, eu tinha minha própria deusa, e isso estava lá na Caaba também. Então, na peregrinação, porque você ia render votos a todos os deuses e a Pedra Negra. Caralho. Eu fiz um resumão, alguém pode me corrigir também com relação a isso, mas o básico é isso, tá? Voltando à história que nós estávamos falando de diferenças. Então, os americanos, eles têm uma outra postura. Os negros americanos são melhores, não são. Há uma outra postura com relação à combatividade. Entende? Por isso que é diferente. Aqueles que a gente falou do reflexo, né? Isso. E Uma referência. Isso. E nós somos dóceis. E a docilidade é incentivada. Toda vez que você vai ver alguma coisa, é vândalo. Em todas as emissoras. É verdade. Mas, tipo assim, Se for branco, não é vândalo. há uma questão de educação legítimo. também. Hã? Tipo assim, vamos supor que nos Estados Unidos tem um grande estudo sobre O que você as lutas raciais e tal. As Aqui gangues talvez não tenha tanto. O Vou povo dar um exemplo. desconhece, Não tenha tanta referência. Em Minneapolis, né, que é a cidade de Prince, né? Prince, o grande músico. Prince? É um dos o melhores Prince. músicos de todos os Purple tempos. Rain. Assim, o cara era foda. Mas enfim, nós estamos falando de Prince. Em Minneapolis... Foi a cidade onde aconteceu Exatamente. o assassinato de George Então, Floyd. Minneapolis, a cidade, as gangues criminosas deram cobertura para a população fazer a manifestação contra os policiais. Vai que eu te garanto. Foi. Porque o que acontece? A população, de modo geral, não está armada, porque a população negra... isso tudo, gente, tem assim... É porque a história, se você falar... Você não fala de passado, porque o passado não existe. Aí vou responder aquela pergunta lá no começo. O passado, ele não existe. Porque eu ia tentar falar disso, mas não tem como justificar. O passado, ele não existe. O tecido do tempo, ele é estranho. Eu não tenho como explicar, porque assim, eu não sou metafísico, nessa parada de física, aí teria que precisar de alguém de física para explicar essa parada toda. Mas assim, o tecido do tempo, nós tendemos a definir o tempo em passado, presente e futuro. Mas isso não existe. Porque tudo que nós estamos argumentando, discutindo agora, que era agora há pouco, era passado, mas na verdade era presente e já era futuro. Ontem, há 10 minutos atrás, era passado, presente e futuro. Caralho. Agora, quando eu falar agora, já é presente, passado e futuro. Passou um segundo já era, tá ligado? Cada segundo... Então, um tecido... Nós não podemos pensar a história dessa forma. Exato. Por isso que você tende a repetir... Aí a pergunta lá do começo para a gente poder, né, fazer uma amarração. Nós tendemos a repetir. Nós não aprendemos com os erros. Deixamos de aprender com os erros. E há alguém que se beneficiam com esse não aprendizado do erro. Por isso que a gente está vendo esse negócio de supremacia de novo, e no mundo inteiro, porque todos os povos têm isso. Todos os povos têm isso. Não é só um fruto só do Brasil, não, todos têm. E quando você tem alguém que é uma pessoa que mentalmente inferior, a justificativa dela de poder, vimos a onda. A onda, sim. O filme A Onda, de Weller. E aí, o que acontece? O cara tem uma mentalidade inferior, ele aceita essa questão de poder, a dominação, pela dominação, entende? O fascismo é isso, ele é a dominação pela dominação, pura e simples.
Aí eu vou usar prerrogativas raciais, etc, para poder justificar. Mas é dominação pela dominação. Tá? E o fascismo, aí vou fazer um adendo para poder criar, para a gente encerrar, que assim, a gente está falando de fascismo. Ele se apresenta de várias formas. De várias formas. E o fascista normalmente tem medo do comunista. Só sabe falar disso. Mas há o fascismo dos dois lados? Sim. Qualquer regime totalitário. Então, vamos supor que, por exemplo, todos os presidentes do Brasil fossem todos de esquerda, haveria uma forma extrema hoje de esquerda? Cara, Ou teria que Caraca, sempre assim, equilibrando a balança, botar... Cara, assim, o que é esquerda, na verdade? Lagos. Não, mas... O que é esquerda, na verdade, no Brasil? Não, digo, tipo assim, se todos os líderes, desde o início até hoje... Acho que isso dependeria fosse de mais esquerda. da Você liderança. haveria uma forma extrema hoje? Nós temos que pensar o seguinte. Essa questão de esquerda e direita, só a Revolução Francesa... Não, digo, mas para agora. Sim. Cara, não, porque assim, não se pensa dessa forma. Não tem como construir não dá nem para construir esse ideário. Tipo, eu não consigo nem pensar dessa forma. Tu não consegue... Não consigo tecer algo no histórico assim. Tipo assim, não tem que haver... Não ia dar bom. Não tem que haver um equilíbrio, no caso. Sim, mas não ia dar bom, porque nós sempre fomos... No Brasil, nós sempre tivemos alguém de cima determinando o que ia acontecer. O povo não está... nunca foi democrático. Esse país nunca foi democrático. Nunca foi democrático. Isso é verdade. Acredito Nunca nisso. foi. Tá? Nós tivemos até o início... Só a ilusão, né? A ilusão de democracia. Nós tivemos até os anos 30 como é que era? A República do Café com Leite. Todos vocês ouviram isso falar isso na história básica, que era o revezamento de São Paulo e Minas Gerais. Ou algum títere indicado por eles para poder governar o país, pelas elites desses lugares. Entende? Então para você teria que haver um equilíbrio. Sim, nós experimentamos isso, um pequeno equilíbrio socialista, que é outra história. Tipo, teria que ter a Mas não esquerda foi no poder por um suficiente. tempo e depois a direita no poder por um O tempo. revezamento é sempre necessário. Sim. Mas no nosso país, tudo aquilo que se chama de esquerda, as pessoas pensam que é comunista, que confundem com o stalinismo, que é outra parada. O stalinismo, né? Qualquer ismo sempre tem um comunismo. O comunismo, você já presenciou aqui uma conversa nossa, ele nasce na França, contra o rei plebeu, o rei burguês, contra João Felipe, alguma coisa, eu não lembro o nome do infeliz. Felipe Neto. Provavelmente. E aí as comunas de Paris se rebelam. Aí o termo comunista nasce daí. Marx, naquele momento, Gospel Online, estava escrevendo o seu, né? Então é tudo muito... Você vê. E aí o terror desse Ele populacho... viu a bola rolando e chutou, né? Exatamente. O terror desse populacho de hoje, que fica aí, que se acham fascistas, o supremacista pardo, né? E que se acha o máximo, ele não sabe, ele não tem nem ideia do que é isso. Quando você aponta o erro de um sistema, você não está sendo contra o sistema, você apenas está apontando o erro dele. Dentro do próprio capitalismo, você tem Keynes, os caras não conhecem nem os autores liberais, que é o pior. Se ele se diz liberal, eu sou liberal, mas sou liberal economicamente em que ele ganha. Mas não é liberal em todo o resto, porque a liberalidade implica em todo o resto. Entendeu? Ser liberal é que sim, eu tenho que ter condições de ganhar igual a você. Aí você vai, mas o liberal diz isso? Está lá, você vai lá, pega o livro dos pais do liberalismo, que você vai ver que está lá isso. Não tem como crescer diferente. Não havia, não há como. Porque senão você gera tensão. Economicamente falando, a estabilidade ela é sempre necessária. Aí, claro, ninguém vai... Assim como o marxismo, Karl Marx nunca quis... pensou em... vai ser o marxismo. Não. Ele é apenas a teoria do capital. A mais-valia. A escravidão moderna. Era disso que ele estava falando. Luta de classes. É a luta de classes. Sim. Tudo é luta de classes. As comunas de Paris foram isso. Você tinha um rei burguês. Aí vocês procurem quem era esse rei burguês, que agora de nome eu não lembro. Burguês safado. Era um rei... acho que era João Felipe mesmo. Era o rei burguês que veio logo depois de Napoleão III. E ele não foi deposto, mas assim, os caras se rebelaram contra ele. Enrolaram o asfalto, fizeram barricadas em Paris. Então, daí que nasce outro grande terror.
E eram os pobres, as pequenas, a camada mais baixa da sociedade que foram para a luta. Não era a alta sociedade. Entende? Isso é outro grande X. Falei da nossa elite, para poder a gente fechar. Falei da nossa elite. A nossa elite é burra, ela não tem um projeto de país. A elite americana, por mais estúpida e gananciosa que ela tenha, ela tem um projeto de país. Estou falando só da americana. Sim. Ela tem um projeto de poder. Existe um projeto de poder. A nossa não tem. A nossa elite, a nossa dita elite branca, com dinheiro, que se acha o máximo, né? Só quer ganhar dinheiro, né? Não, o dela, para ela, só quer ganhar dinheiro, mas assim, ela aceita docilmente a submissão a outro. Entendi. Tira o sapato para outro, entendeu? Aceita facilmente isso. Isso aconteceu para exemplificar isso, aconteceu com um chanceler brasileiro, na época do FHC, que o cara teve que tirar os sapatos em Miami. A cidade mais perigosa dos Estados Unidos é Miami. O paraíso que todos os brasileiros que acham que são gente de bens, querem ir. Querem ter casa. Porque lá é um antro de bandido. De escroques, na verdade. Ostentação, né? E um antro de... Porque assim, onde você tem muito escroque, você tem ostentação. Tá ligado? Eu vou mostrar meu... eu vou mostrar meu dinheiro, meu poder do dinheiro. Só isso. Lá é a vitrine para mostrar isso. Mas aí você vai ter uma miríade de pessoas que não são tão de bem assim. Mas voltando aqui à história. Então a elite americana, ela tem um projeto de país, um projeto de poder. De dominação. Que projeto é esse? Eles querem se manter acima, na crista da onda, querem ser o exemplo. Exatamente, querem ter o controle de tudo. Vou ceder aqui, como cederam na época da Segunda Guerra Mundial, quando houve o New Deal, que foi o grande acordo após a depressão. Sim. E aí, os caras têm um projeto. Aqui não. Aqui o projeto desse pessoal que se acha poderoso, como o velho Davão, que é o Zé Carioca, ele acha que veio de lugar, veio do esgoto também, ele acha que, assim, que todo o resto... Esse maluco é muito escroto, mano. Como a maioria que apoia, né? O cara do Madeiro e outros, que são escrotos mesmo, escroques e escrotos. E aí, esses caras se acham o fino suprassumo do nada. Eles só servem a alguém. E isso é o que eu não quero. Por exemplo, no meu caso, você é de esquerda, você é comunista, como um amigo como o nosso me acusou disso várias vezes. Você é comunista, blá, blá, blá. Ele não tem nem ideia do que é o termo comunista. Sim, eu poderia dizer assim, eu sou comunista. Sou comunista. Mas fala como se fosse uma ofensa, né? Para mim não é. Né? Agora, eu sempre tive a ideia, que eu sempre falei com esses caras, assim, a minha ideia é a seguinte, eu não sou feliz se você não for feliz. Não tem como eu ser feliz se você não é. Não há possibilidade de você ser feliz. Ubuntu, né? Exatamente. Eu só sou se você for. Eu sou porque nós somos. Exato. Filosofia africana. Para ter ideia que o comunismo não é uma coisa que nasceu no século XIX. Não, já estava antes. Até o tal Jesus, que eles acreditam no cristianismo, hoje ele seria condenado como comunista. Isso é um fato simples. Porque os caras... Agora vou pôr rápido que eu já vou encerrar. Para de falar que eu já falei demais, mas vou falar mal de alguém. Quando todos esses pseudos cristãos, que se dizem cristãos, leem, assim como os islamitas, leem o Corão ou leem a Bíblia, alguns, né, os extremistas, aqueles que endoidam o cabeção... Xiita. Que endoidam o cabeção, o xiita é uma facção e o sunita também. Tem que detalhar para esse detalhe. Sim, né? sim. E aí, o que acontece? Eles leem as partes que interessam, que são as partes de dominação, as partes de combate, as partes de morte, as partes de terror. Enquanto o cara que seria por quem você vai se jogar, vai fazer todo aquele... Você vai ler os 4 evangelhos que falam dele, que reproduzem alguma coisa a respeito dele, não tem nada disso. Estamos falando de Jesus. Aí você vai pegar Paulo, que quem cria realmente... Não seria cristianismo, nós tínhamos que falar que era paulinismo. Porque é Paulo que cria isso. Paulo fez o marketing. É ele que... nem Pedro, nem João com o Apocalipse dele, doido. Que estava doidaraço dentro da cadeia. Não, quando escreveu o Apocalipse, ele estava doidaraço, chapadaço. Então, o que acontece? Paulo, é ele que vai determinar
É ele que determina, ele que lança as bases, a diretriz para esse tipo de cristianismo que nós vivemos hoje, que vai se tornar a religião do Estado romana. E que se torna inimigo, inclusive, do povo, da onde ele veio. Sim. Que é a religião que vai perseguir os judeus ou os de ascendência judaica, que até então os semitas, né? Vai ser dessa forma. Então, nós temos que ter muito cuidado. A desinformação, ela é latente, patente. E nós temos que sempre tomar muito cuidado. Buscar nos informar. Eu sempre falo isso para eles, sim. né? A gente conversa, eu sempre falo isso. Eu vou passar várias coisas. Tanto que eu não fico assim, igual professor comum. Tem um fulano de tal disse isso, Beltrano de tal disse aquilo. Não, a gente conversa coloquialmente. Então, claro, você tem que procurar. Agora, você fulano de tal. Cara, tinha o João Felipe, o rei. Tem um rei burguês. O rei burguês, você vai pesquisar, você vai achar quem era. E quando houve a Revolução. Então, informação é muito importante, mas ela tem que ser bem passada. Eu não tenho que doutrinar ninguém. Você não tem que acreditar em nada do que eu te digo. É aí que está o fundamento. Você não tem que acreditar em nada do que eu estou falando para vocês. Procurar saber. Você tem que procurar saber. E é isso aí, pessoal. Vamos procurar saber tudo direitinho antes de fazer, compartilhar alguma coisa. Hoje em dia rola muita fake news, né? Você... Que era a famosa fofoca. tá no grupo de WhatsApp, de repente tu vê um bagulho, opa, vou compartilhar para não sei quem, vamos tomar cuidado que isso aí... É porque fake news, na verdade, falando rapidinho, fake news é um fetiche, você sabe, né? Alimenta o fetiche dos outros, que é a fofoca do portão que foi pro celular. O cara quer falar primeiro que todo mundo. Aí, pessoal, sabia disso? Exatamente. É um fetiche. Sabia que fulano é o fez fetiche isso? do dedo duro. A preocupação é em dar a notícia, não se ela é Verdadeiro. Real ou não. Dar a notícia É ser o primeiro a falar. Lembrando que fake news redunda naquilo que aconteceu dentro da TV Globo, que a gente estava falando dela, que foi o cara, um bolsominion, entrar e botar a faca no pescoço da repórter. Não tô ligado. Isso aconteceu ontem ou Aconteceu anteontem. ontem, pô. Fez uma jornalista lá de referência. Soube não. Ih, ontem eu tava muito louco. Foi. Pra você ter ideia. Então, esse tipo de ideia, as ideias que a própria Rede Globo alimentou, detalhe, Mas é o que se tornou. O veneno vai contra na o que notícia produz. que eu li, ele era meio... Todos são. Vamos Clinicamente. Todos são. O Adélio é louco. Total, pô. O Adélio é louco, né? Mas ele estava lá. Ele viajou para vários lugares, ele estava nos lugares específicos, no momento específico. Estranho um louco assim. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente acredita, porque, de novo, não há teoria da conspiração. Existem fatos e construção de fatos. Antes da eleição, determinado cidadão se reuniu com determinado tipo de pessoa e disse: o fato vai acontecer que vai mudar a história. 2 dias depois ele foi esfaqueado. Que isso? Ponto. Mais nessa reunião. Foi sobre isso que trataram? Não, mas isso foi dito. E não é teoria da conspiração, isso é fato. Então é isso, galera. Hoje é uma pequena aula de história, né? Tivemos aqui o nosso primeiro convidado. Olha a honra do cara aí. Meu amigo de 5 anos, Luciano. Exatamente, 5 anos. 5 anos. Do Luciano. Gabriel tem 20, lá vai fumaça. Lá vai fumaça. Mas é isso aí, Davi galera. Também, porque Davi também. Davi também. Só não vai fumaça, mas também. E é isso aí. Muito obrigado, Luciano. Porra, nosso amigo aí, historiador. Uma pequena aula de história hoje, né? Sobre diversos assuntos. Se você tiver alguma ideia sobre conversar, alguma pergunta, pode mandar aí que a gente vai estar respondendo, tá? E não falamos de música. Não falamos de música. Pode ter um próximo. O próximo a parte 2. Luciano, parte 2. Tá ligado? Vamos tentar, né, mano? Vamos tentar. É um projeto. A ideia se chama projeto. Você fica bacana. Vamos tentar tudo. Eu até rebolar aqui em cima da mesa. Isso aqui é um piloto? Se deve. Isso É aqui o piloto. Nosso primeiro vídeo, não se esqueça de se inscrever. Gabriel, finge que botou uma música aí pra gente fingir que tá dançando. Foi um prazer. Não foi um prazer. Foi didático pra mim. Né? Pra todos nós. Estou Eu aproveitando uma acredito plataforma que... que eu não uso normalmente. Eu sempre tive a ideia de fazer isso, mas eu, assim, talvez eu seja meio retrógrado com relação a algumas coisas. Mas, assim, eu gosto sempre de incentivar o novo. Sim. E aí sim. bom. E aprender com o novo. E é legal, né? Tá Gerar faltando isso discussões hoje em aí. dia. Eu aposto que quem for ver, né, no caso, vai falar assim, mas ele disse uma coisa ali, vai procurar saber, vai trocar ideia com outra pessoa. Vai me odiar. Vai. Adoro que me odeie.
Todo mundo odeia Pode chamar de Luciano. comunista, hein? Vamos chamar de comunista. Je suis. Vai pra Cuba. Eu espero suis aí. de gauche. Eu espero que alguém pague a passagem pra Cuba. Pois é. Eu Cuba das espero. boas. E estadia. Também. Ou uma Pois casa, é. ou moradia direto. Ó, Não, tanto moradia. faz. É assim. Sim. É porque eu sou bem capitalista também, então é um negócio meio complicado. Mas enfim. iPhone, prevê. Não deu muito. Aí, esse tipo de apresentação não, mas assim. Mas enfim. Então já é, pessoal. Valeu, muito obrigado. Se Meu tiver mano passando pra Cuba, eu Glauber vai estar aqui sempre. Mas se você quiser me mandar para Nova Zelândia, eu também vou. Ah, detalhe importante. Quando você fala de comunismo, Cuba ninguém cita nas reportagens e nem o Vietnã, que também conseguiu controlar a epidemia com facilidade. Deixando aí, hein? E é um país comunista. Olha quem tá falando, vamos pesquisar essa ideia aí, gente. Vamos lá. Comunista safado. Valeu, porém muito obrigado.